Escola Espaço Integral da Criança, do infantil ao 5º ano, com professores graduados e pós-graduados. Acompanhamento psicopedagógico e todo o espaço com câmeras de monitoramento. Na Rua João Pedro dos Santos Oliveira, 255, Vila Rica, Jaboatão. Ligue 3023 7054 e 98622 5283. EIC, o projeto educacional começa aqui! Olá, 5º ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes de iniciarmos nossa aula de ciências, tá? Peço que você faça a sua oração, agradeça a Deus por mais um dia de vida, tá certo? Bom, na nossa aula de hoje, nós daremos início a um novo assunto, certo? Na aula passada, a gente deu uma revisada em tudo que a gente já tinha dado. E hoje, a gente vai entrar em um novo assunto, certo? Então, prestem bem atenção. Se houver qualquer dúvida no decorrer da aula, você anota no caderno. E após a aula, você pode me perguntar pelo WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema nervoso, certo? Essa aula, ela está presente na página 69. Esse assunto dá-se início na página 69 do livro de vocês, tá certo? Então, uma pergunta. Vocês sabem o que é o sistema nervoso? Alguém tem alguma ideia? Bom, o sistema nervoso, ele representa uma rede de comunicação do organismo, certo? Então, é por meio do sistema nervoso que o nosso corpo, ele se comunica com nossa mente, certo? Com nós mesmos. Então, é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem funções de captar as mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Mas como assim? Então, exemplo, se a gente estiver em uma situação de perigo, certo? O nosso sistema nervoso, ele vai captar, certo? Se a gente está passando por alguma situação, a gente vai arquivar aquela situação, certo? E todos esses fatores, o sistema nervoso é responsável. Então, a função do sistema nervoso é captar as mensagens e os estímulos do meio ambiente. O toque. Então, o sistema nervoso, ele capta o toque, certo? Um abraço, um aperto de mão, tá? Então, consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, de sensações ou constatações. Quando alguém nos abraça, a gente sente o quê? Uma sensação, não é isso? Quando alguém beija a nossa bochecha, a gente também sente uma sensação. Quando alguém nos toca ou pisa no nosso pé, não é isso? Quando alguém pisa no nosso pé, o que é que a gente faz com o pé? A gente puxa, não é isso? Então, o nosso corpo, ele captou a mensagem que alguém estava pisando no nosso pé. E logo, o nosso sistema nervoso, ele enviou uma mensagem e nos deu uma forma, né, para uma forma de resposta, que é puxar o pé. Então, quando alguém pisa no nosso pé, a gente automaticamente tira o pé, não é isso? Então, o tirar o pé é uma resposta, tá certo? Então, como vocês podem ver nessa imagenzinha aí ao lado, nós temos aí
o sistema nervoso. Vocês estão vendo? Então, todas essas ramificações em azul, na cor azul, certo? Elas são os nervos. Então, por todo o nosso corpo, nós temos nervos, certo? E esses nervos, eles são responsáveis por captar as mensagens e enviar elas para o cérebro, certo? Que é onde a mensagem, ela é captada, a mensagem, ela é decifrada e é enviada novamente com uma resposta, certo? O nosso corpo, ele é quase com um computador, né? Bem interessante isso. Então, vamos falar sobre os neurônios. Quem aqui já ouviu falar sobre os neurônios? Vocês sabem o que são os neurônios? Então, os neurônios é essa... Nós temos aí, eu coloquei uma imagem representando os neurônios. Então, os neurônios é quase dessa maneira aí, certo? Então, os neurônios, também chamados de células nervosas, tá certo? Então, os neurônios, gente, são as células nervosas. São células do sistema nervoso que estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso, sendo considerada as unidades básicas desse sistema. Então, os neurônios são a unidade básica do sistema nervoso, tá certo? Eles são as células nervosas, tá? Então, ó, os neurônios, ele tem um corpo celular, tem os dendritos, que são essas ramificações, tem o núcleo celular, que é o núcleo da célula, tem um axônio, tem um impulso nervoso e tem a bainha de mielina, que isso aí, toda essa decifração a gente vai ver mais bem na frente, tá certo? Então, aí, gente, nós temos aí a composição, né, isso, vamos dizer, do nosso órgão do sistema nervoso principal, né, isso que é formado pelo cérebro, tá certo? Então, é cérebro, não cérebro, tá certo? Então, é cérebro, tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Então, o cérebro é como se fosse uma lombriguinha, né? Isso? O tronco encefálico é esse que fica dentro, bem próximo, conectado à medula espinhal. E embaixo do cérebro nós temos o cerebelo. Vamos lá conhecer cada um? O cerebelo é aquele que fica embaixo do cérebro. Então, a função dele é manutenção do equilíbrio e da postura, ou seja, ele nos mantém em postura, ele é responsável por nos deixar andar em linha reta, certo? Ele tem controle do tônus muscular, ajusta os movimentos corporais, a sincronização, tá certo? E a aprendizagem motora, a pegar no lápis, a escrever. Então, a gente só consegue fazer essas coisas por conta do cerebelo, tá certo? Tem o cerebelo e tem o cérebro. Cerebelo são essas funções aí. Meninges, certo? As meninges são 3 membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, protegendo-as. Então, são 3, tá certo? As meninges. A dura mater, aracnoide e a pia mater, certo? Então, as meninges, ela protege o cérebro, certo? A coluna espinhal. Então, ela vai envolver todo a nossa cabeça, como vamos dizer assim, né? Mais conhecida. Quem aqui já ouviu falar sobre meningite? Alguém aqui já ouviu falar sobre a meningite? A meningite, gente,
é uma infecção da meninge, tá certo? Que é essa membrana que eu acabei de falar. Então, a meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro, as meninges, que afeta toda a região e dificulta o transporte de oxigênio às células do corpo. A doença provoca sintomas como dor de cabeça e dor na nuca, rigidez no pescoço, febre e vômito. Ela pode evoluir rapidamente, em especial entre crianças e adolescentes, para a perda dos sentidos, gangrena dos pés, pernas, braços e mãos. Então, a meningite, tá certo? A doença meningite, ela é a infecção das meninges, que é a membrana que envolve todo o nosso cérebro, tá certo, gente? Bom, a nossa atividade será no caderno, tá certo? Estará disponível na sala de aula lá no WhatsApp, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. Um grande beijo e até a próxima aula.